Começa agora pelo YouTube. Tocando em Frente. No nosso canal do YouTube, não percam. Bom programa. Um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados, a partir das 7h, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Queridos ouvintes, boa noite, meu Ivanildo José, da campanha Tocando o Coração. Deixa seu coração ser tocado, você que tem uma clínica, uma comunidade terapêutica, você que quer ajudar, deixa seu coração ser tocado, você que tem uma empresa, quer financiar uma vaga social para alguém, liga pra gente, 2779-6420, o DDD é 11 2779-6420, ou pelo e-mail tocandocoracão@gmail.com, tocandocoracão@gmail.com. Esse é o nosso e-mail, para você disponibilizar essas vagas. E você que está precisando de uma vaga, faça da mesma forma, liga pra gente, 2779-6420, ou pelo e-mail tocandocoracão@gmail.com, ou pelo WhatsApp, Lá tem um WhatsApp, 11 97152 4880, 11 97152 4880. Eu, Ivanildo José, te agradece. Deixa seu coração ser tocado. É isso aí, campanha Tocando o Coração, que busca ajudar pessoas que não têm condições financeiras para pagar uma internação. E a campanha Tocando o Coração é para atender esse público que precisa de acompanhamento, precisa de tratamento. As pessoas que têm o problema da dependência química, a doença da dependência química já instalada e num estágio avançado, com graves consequências e prejuízos à sua saúde, precisam de internação em muitos casos, Então, a internação é necessária para casos com este perfil. Então, a campanha Tocando o Coração visa conseguir vagas sociais para as pessoas que solicitam. E olha, não são poucas pessoas, são muitas pessoas que nos pedem vagas, em comunidades, vagas de internação, e é uma dificuldade enorme para a gente conseguir. Agradecemos o Hospital Lacan, que sempre nos ajuda com os casos que nos chegam até nós, a comunidade Instituto Nova História com a Nena Veríssimo lá em Bugaçu, a Paz e Amor, que já também acolheu pessoas para conosco, a Clínica Sumed, que também já acolheu, mas precisamos de mais vagas, precisamos de vagas femininas, vagas para jovens e adolescentes, vagas involuntárias, que hoje em dia é muita solicitação que existe também, nós não temos. Ou seja, se alguém quiser nos ajudar, nós precisamos, e com certeza será muito útil, porque todos os dias nós recebemos ligações de pessoas querendo, e a gente às vezes tem uma dificuldade enorme de conseguir. Então, Tocando o Coração é essa campanha que quer ajudar as pessoas, e se você quer apoiar, ajudar, entre em contato conosco para que a gente possa crescer e termos realmente uma possibilidade maior de ajudar quem está precisando. Ligue para nós, 3932.600, deixa sua pergunta hoje aqui com o senhor Paulo Martelli. Senhor Paulo Martelli, coordenador nacional do Movimento Free Mind. Movimento não, da Mobilização Free Mind. Uma boa noite. Explica para nós, o que é essa Mobilização Free Mind, o que é o Free Mind, quem está nos ouvindo quer compreender e talvez tenha dificuldade de saber o que seja. O que seria a Mobilização Free Mind? Boa noite, senhor Paulo Martelli.
Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Ivanildo José. E principalmente boa noite aos ouvintes que estão aí nos escutando e que hoje vão ter a possibilidade de entender um pouco que a questão da dependência química, ela é muito complexa, ela é muito diversa, ela é muito plural, ela pega pessoas de todas as idades, de todas as culturas, de todas as famílias. Então não é simples cuidar desse problema. Às vezes as pessoas acham que é só pegar e levar para um lugar, eu vou levar para um psicólogo, vou levar para aqui, e não é assim. E foi assim que nasceu o que a gente chama hoje de mobilização Free Mind. Na realidade, para as pessoas entenderem um pouco, existe uma diferença entre movimento e mobilização. Movimento é quando você tem um problema, então, por exemplo, um pessoal se une e cobra de alguém a educação. Isso chama um movimento cobrando um terceiro a resolver o problema da educação. Mobilização é quando nós, as pessoas que estão neste movimento, querem fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então é um movimento com ação, é uma organização da sociedade civil. As pessoas têm que entender que a sociedade civil, ela é composta de 3 setores. O primeiro setor é o que a gente chama de poder público, que é o executivo, o judiciário e o legislativo. O segundo setor é a iniciativa privada, que é quem gera emprego, quem faz a economia girar. O terceiro setor são as entidades, são as igrejas, enfim, são as instituições que trabalham na área social. O que acontece hoje é que esses 3 setores não estão trabalhando de forma integrada. E aí existe um quarto setor que a gente chama de crime organizado, que é muito mais organizado do que nós, os 3 primeiros setores. Sr. Paulo, eu estudei gestão do terceiro setor no Senac, né? Aí quando o senhor falou agora quarto setor, eu falei, quarto setor? Como assim, Não tinha lá no Senac, tinha, né? Eu sei. Como que é isso aí, quarto setor? É isso aí, o quarto setor hoje realmente é o crime organizado, né? Agora, como é que nasceu o que a gente chama hoje, e quando nasceu não chamava assim, não chamava nem Free Mind? O meu irmão, em março de 2012, ele mora aqui em São Paulo, ele saiu da casa dele à noite e ele se deparou com um morador de rua. E para ele, como para mim naquela época, morador de rua é um mendigo e que às vezes a gente até taxa como um marginal, né? Então a primeira reação dele foi de medo, achando que o cara queria assaltar ele. E na realidade o cara estava precisando de uma fralda geriátrica porque ele estava com sangramento na próstata. O meu irmão ficou comovido, resolveu ir até a farmácia e aí resolveu dar um prato de comida e escutou a história. Era um professor de classe média que estava em dependência química com crack. Aí meu irmão ficou até impressionado com essa história, né? Uma semana depois aconteceu a mesma coisa com ele, com outro morador de rua, e a mesma história. Uma terceira vez, 2 ou 3 semanas depois, não me lembro ao certo, mas aconteceu a mesma história, só que estava ele com a minha cunhada e meus 3 sobrinhos. O meu irmão falou assim, não é possível, alguma coisa está acontecendo. Foram 3, com 3 moradores de rua que abordaram ele numa sequência. Sim. E os 3 eram professores que estavam em dependência química na rua. É difícil falar que isso é coincidência, né? Não é. Tem uma frase que diz que coincidência é a forma que Deus encontrou de fazer a gente se movimentar. Né? Nós, da mobilização Free Minds, entendemos que o nosso CEO é Deus. E por isso a gente tem que andar muito na linha, né? Mas dando a sequência aos ouvintes, até para eles entenderem, o meu irmão começou a procurar uns amigos dele e esses amigos dele resolveram se juntar para entender um pouco o que significa morador de rua, né? Como é que é essa história. E coincidentemente o meu irmão, ele é muito amigo do Augusto Cury, médico e escritor,
foi conversar com Augusto Cury. E o Augusto Cury falou: vou escrever um livro que possa ajudar as pessoas, tanto que trabalham com isso, como que vivem com esse, ou que estão com esse problema. E aí nós não, porque eu não tinha entrado no processo ainda, aí meu irmão acabou chegando na Aliança de Misericórdia do padre João Henrique e do padre Antonello, porque eles trabalham com acolhimento de moradores de rua. E lá eles entenderam que morador de rua ele é acolhido, mas ele é depois encaminhado. E aí nós não, de novo, meu irmão chegou numa comunidade, eles indicaram que seria uma comunidade terapêutica, e aí o meu irmão me procurou. Aí eu entrei no processo. Eu sempre trabalhei na área de marketing, sempre fiz eventos. E aí meu irmão falou: vamos fazer um congresso para falar desse tema de droga, de morador de rua, tem o Augusto Cury e tal. Aí eu falei para ele: tudo bem, mas um congresso precisa ter um realizador, precisa ter um promotor. E aí a gente chegou no Amor Exigente, e do Amor Exigente a gente chegou no Padre Haroldo. E com a sapiência que o Padre Haroldo tem, ele nos escutou e falou assim: vamos chamar aqui no meu instituto todo mundo que trabalha com dependência química no Brasil, para vocês apresentarem a ideia de vocês. E aí ele fez isso, eu vou ser rápido para contar. Isso foi em setembro de 2012, e nós já tínhamos alugado o Anhembi, sem saber exatamente o que a gente ia fazer lá, em janeiro de 2013. Bom, nessa reunião a gente apresentou a ideia, houve grandes discussões, né? Porque o que acontece é o seguinte: hoje a gente consegue entender muito claramente que o diabo, ele divide a gente, e a droga é dele, e a droga divide o ser humano. Nós nascemos ligados a Deus, Ele nos deu o dom da vida. Durante a nossa vida, o pecado nos desliga de Deus, e aí nós vamos para o caminho errado. Nesse caminho, para a gente se salvar, nós precisamos se religar a Deus. Daí vem o nome de religião. Nenhuma religião é melhor ou pior que a outra. Todas as religiões têm o objetivo de religar o ser humano a Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, quando nós estamos desligados, nós procuramos voltar. E essa divisão, ela é muito forte, inclusive às vezes nas pessoas que trabalham nesse setor de drogadição. Porque cada um puxa a sardinha pro seu lado, cada um acha que o que é certo que ele faz, o que é certo é o outro faz, enfim. E nessa reunião, eu que não tenho muita paciência, fui um pouco mais incisivo e falei a todos naquele auditório. Eram mais ou menos 80 pessoas do Brasil inteiro. Falei assim: olha, eu vou dar uma notícia para vocês. Eu realmente não entendo nada disso daí de drogadição. A minha área é marketing, mas na área de marketing eu entendo bem. Se vocês trabalham com isso há 20, 30 anos, vocês estão perdendo a guerra. Porque os números mostram que a dependência química, a questão da drogadição vem em progressão geométrica. Então, eu digo a vocês de uma forma muito clara: são duas coisas que devem estar acontecendo. Ou vocês são incompetentes, ou vocês não sabem trabalhar juntos. E graças a Deus hoje a gente entendeu que nós não sabíamos trabalhar juntos. Todos somos muito competentes, todos que estavam lá. Nós, na realidade, só fazemos o trabalho de unidade. A partir daí fizemos um primeiro congresso. O primeiro congresso, o tema era: vamos tirar as drogas da cabeça dos jovens e colocá-las em discussão, porque o objetivo do congresso era realmente mostrar à sociedade civil que isso é um tema muito relevante, que precisa ser discutido, e porque se ele não for discutido não tem como se resolver. Bom, isso é em 2012. 13, em janeiro de 2013. Pra você ter uma ideia, Ivanildo, de setembro para janeiro você teve que fazer um congresso. E faltou lugar. Nossa. Porque é uma obra de Deus. Deus. Aí acabou o congresso, nós ficamos 90 dias
pensando o que nós iríamos fazer, juntamos todas as entidades que deram início com a gente, que não foram poucas e cada vez estão chegando mais entidades junto com a gente. E aí a gente resolveu fazer um segundo congresso em abril de 2014 em Atibaia. Por que a gente escolheu Atibaia? Porque o Hotel Bourbon, o dono era amigo do Padre Haroldo e o dono do hotel cedeu o hotel gratuitamente pra gente. Então, já que é gratuito, vamos lá no hotel do rapaz, que é lá em Atibaia, não tem problema nenhum. Coincidentemente, nós acabamos desenvolvendo um projeto de prevenção nas escolas em Atibaia chamado Virada da Prevenção, que foi muito interessante, onde a gente aprendeu muito, né? Mas enfim, para o ouvinte entender um pouco, é assim, todo mundo tem caixa d'água em casa, né, Ivanildo? Então vamos tentar usar a caixa d'água para falar. Então você... Todo mundo tem, mas todo mundo deveria ter. Vamos imaginar assim, o mercado consumidor de drogas no Brasil é uma caixa d'água. Essa caixa d'água tem hoje, dentro dela no Brasil, 8 milhões de dependentes químicos. E como o Ivanildo falou, dependente químico é aquele que está doente, ou seja, sozinho ele não consegue mais sair dessa dependência química. Então vamos deixar bem claro, não estamos falando que são 8 milhões de pessoas que usam droga. Nós estamos falando que são 8 milhões de pessoas que usam droga e não conseguem sair dela sem a ajuda de um tratamento, tá? Esses 8 milhões isso tudo são dados da Unifesp, baseado numa pesquisa feita nos grupos de amor exigente. Esses 8 milhões interferem na vida de mais 23 milhões de pessoas que são o que a gente chama de codependentes. Nós estamos falando que no Brasil existe uma caixa d'água chamada Mercado Consumidor de Droga, que tem 31 milhões de pessoas vivendo, convivendo e sofrendo muito, muito com esse problema diariamente, hora a hora, minuto a minuto e até quando dorme. Bom, essa caixa d'água tem uma bitola de entrada enorme, gigante. Por quê? Porque a todo instante está entrando gente na dependência química porque não tem a informação clara do que o prazer pode levar à dependência química. É simplesmente a palavra prazer e perigo na drogadição, elas são muito próximas. Então a gente precisa saber. Bom, mas vamos voltar para essa caixa d'água. A bitola de saída dessa caixa d'água, Ivanildo, para você ter uma ideia, elas têm os seguintes dados. Ela é muito pequena. De cada 10 dependentes químicos que se tratam, isso são dados da própria Febract. Ou seja, essa bitola de saída, né? Então, mas primeiro assim, de cada 10 que se trata, certo, só que nem 30% se trata. Mas vamos lá, eu vou dar duas informações para você. De cada 10 que se tratam, 3 ficam limpos por um ano e só um pro resto da vida. E aí tem um outro dado que de 200 dependentes químicos, só um se salva. 0,5%. Os outros 199 estão presos na rua, debaixo da terra ou em tratamento. Esses números são assustadores. E aí eu vi você falando de vagas sociais, aí a gente olha aqui, no Brasil hoje existem 1.800 comunidades terapêuticas com 86 mil vagas. 1% dos 8 milhões de dependentes químicos. Então, não tem vaga suficiente para tratar. Isso porque nem 30% se dá. Imagina se os 8 milhões resolvessem tratar. Não tem, é que nem infraestrutura no Brasil. Esses números são dados e contra dados não há nenhum tipo de controvérsia. Aí vamos pensar o seguinte, da onde vem essa bitola grande que entra? De uma outra caixa d'água que podemos chamar de mercado potencial do consumo de droga.
É esse o olhar que todos nós temos que ter. Claro, não podemos deixar de olhar o mercado consumidor de droga e investir em tratamento. Não podemos deixar de olhar a indústria do tráfico que fornece para esse mercado e investir em combate. Mas nós não estamos olhando da maneira como temos que olhar do lado que é o mercado potencial de consumo de droga, que ele é constituído de crianças e jovens vulneráveis ao risco social e à desinformação de pais e professores. Desinformação não significa que a pessoa ela é desleixada, ela simplesmente não tem a informação. Quando ela não tem informação, ela não sabe. Então o pai, quando faz um churrasco na casa dele, o filho de 15 anos toma um fogo, ele fala: meu moleque virou homem, beleza. Ele não sabe que, segundo as universidades dos Estados Unidos, principalmente a Harvard, o cérebro de uma criança, ele só vai se formar aos 20 anos. Só que a área de prazer e recompensa e a área de memória, aos 14 anos já está totalmente formada. Então, quando ele sente um prazer, aquilo fica registrado na memória dele, mas o córtex cerebral, que é a parte da frente, que é a razão, não está formado. Então, o pai e a mãe têm que ser a razão dos filhos. O filho, ele vai sentir prazer usando maconha, ele vai sentir prazer usando droga, ele vai sentir prazer em ir numa balada e tomar um fogo, mas ele sozinho não sabe que isso pode matá-lo, porque ele vai entrar numa dependência química. A partir do segundo congresso, a gente resolveu focar o Free Mind em todos os setores. O Free Mind virou um guarda-chuva. No terceiro que você teve lá, Ivanildo, que foi em Campinas, sim, em setembro de 2015, isso, nós tivemos prevenção e tratamento. A Febract teve um auditório só para tratamento e nós do Free Mind só para prevenção. E aí, o que aconteceu depois desse congresso? Nós, junto com o Padre Haroldo e o Amor Exigente, fomos convidados aí ao México, num evento que ia ter lá. E aí no México, o governo americano apresentou para nós e para mais 20 países alguns dados que têm acontecido no mundo. O governo americano nos últimos 10 anos, olha, presta bem atenção, Ivanildo, como é importante esses dados e as pessoas entenderem. O governo americano nos últimos 10 anos investiu 13 bilhões de dólares em combate ao narcotráfico. E os números no mundo têm se mantido em 5% de dependência química e 95% de não dependência química, mas que usam. O Tom Brown falava muito isso. Não? Exatamente. O Tom Brown foi quem defendeu isso dentro do governo nos últimos anos. E aí ele defendeu que parte desse recurso deveria ser investido em entidades que fazem um bom trabalho. Desses 13 bilhões. Exatamente. O governo americano deveria pegar uma parte desse recurso e investir na, prestem bem atenção, capacitação científica. Porque o que acontece é o seguinte: a dependência química é uma doença. Como uma doença, ela tem fundamentos científicos que precisam ser trabalhados. Claro que é fundamental a espiritualidade, a religiosidade, isso é um dos alicerces primordiais, mas se você não tiver um trabalho de psicólogo, de assistentes sociais, de psiquiatra, toda uma conjuntura nisso para poder desenvolver um bom trabalho, você acaba não conseguindo fazer. Só fazendo... Desculpe, eu tô falando muita coisa, não, mas eu vou te dar subsídio para você fazer muitas perguntas. E o pessoal vai ter, já são, olha, 7:20. Imagina, o senhor falou uma coisa muito importante: capacitação científica, pensando na doença da dependência química, na doença, porque o ser humano, na sua integralidade, é um ser biopsicossocial, é fantástico o senhor falou, e espiritual. Exatamente. Então, até umas décadas atrás, nem a ciência aceitava, mas hoje em dia tem muita literatura que fala
que a saúde integral do ser humano compreende esses 4 aspectos. A ciência e a fé vieram de Deus. Acabou. A fé é a razão, né? Enfim, uma carta de João Paulo II fala muito bem sobre essa questão da fé e a razão. 393-2600 ou envia sua mensagem pelo WhatsApp 98371-9681. Estávamos falando aqui, eu sou Ivanildo de Andrade, psicólogo, apresento o programa Tocando em Frente. Estamos hoje entrevistando o senhor Paulo Martelli, que é o coordenador nacional da mobilização Free Mind, e estava falando para nós um pouco sobre o que aconteceu no México depois do terceiro Free Mind. Isso. Exatamente. O que aconteceu foi que o governo dos Estados Unidos convidou vários países para formar uma associação internacional. Como o governo percebeu que deveria investir na capacitação científica de entidades e instituições, eles falaram, vamos fazer um negócio direito. Então eles chamaram primeiro 6 entidades internacionais para fundar essa associação. O negócio não é bagunçado assim, não, né? Aí eles chamaram a Organização Mundial da Saúde, a ONU, através do escritório de narcóticos dele, que é a ONU-DC, a OIA, que é a Organização dos Estados Americanos, através do CICAD, que é o Departamento de Narcóticos dele, e o próprio governo americano, através do INL, que é o Bureau de Narcóticos e Aplicação de Leis, a União Africana e o Colombo Plan, que é uma entidade que já tem há mais de 40 anos, que tem uma divisão que ela desenvolve currículos com universidades de todo o mundo na área de prevenção e tratamento de drogadição. Fantástico. Bom, o que eles fizeram? Eles montaram essa associação, essas 6 entidades, e fizeram um conselho diretor com 15 cadeiras no mundo. A América Latina ficou com 3 cadeiras. O México ficou com 1 cadeira e o Brasil ficou com 2 cadeiras. O Brasil, na visão deles, é muito importante na área de drogadição, por causa da América do Sul, porque aqui é que passa bom, enfim. E essas 2 cadeiras foram dadas para o Amor Exigente e para o Free Mind, né? O Carlos Alberto, que estava lá junto comigo, ele e eu acabamos assumindo essa cadeira. Uma dessas cadeiras, você que está. Uma dessas cadeiras, eu sou um dos representando o Free Mind, obviamente, né? Uma dessas 15 cadeiras é do Free Mind, a outra mas o importante é que são as únicas. O Brasil é o único país que tem 2 cadeiras. Único. Né? Aí, Ivanildo, olha só. Nessa reunião no México, ficou acordado que a sistemática de aplicação dessa capacitação seria em congressos na área de drogadição em determinados países. Então, em 2016 seria no México, nós estávamos lá em novembro de 2015. Em 2016 seria no México, em 2017 no Brasil e 2018 na Europa. Acontece que o Tom Brown, em março, veio para cá e pediu se poderia inverter, porque ele acreditava que começar pelo Brasil seria uma referência para os outros países. E aí nós invertemos. Então, este ano, o Congresso Free Mind tomou um tamanho gigante. O ano passado, você lembra, lá no Expo Dom Pedro, nós alugamos todo o Expo Dom Pedro agora. Então, como é que vai ser esse ano? Nós temos 4 realizadores. O nome do congresso é Free Mind, mas tem 4 realizadores. O Free Mind vai falar de prevenção, o Amor Exigente vai falar de família, a FEBRAT de tratamento e a ISUP, que é essa associação internacional, vai fazer capacitação científica, né? Todas essas informações estão em nosso site freemind.com.br. Free Mind, free de livre, mind de mente, mente livre.com.br. Nós vamos então, só para voltar, o Free Mind vai falar sobre prevenção, o Amor Exigente sobre família, a FEBRAT sobre tratamento e essa associação sobre capacitação científica. E é a primeira vez, Ivanildo, só que no Brasil vão vir 16 palestrantes internacionais. 16. Nós estávamos em Genebra agora em junho, eu e Carlos Alberto participando da reunião do board, e nós convidamos, meio que impondo,
a todas essas 6 entidades, que cada uma delas trouxessem 2 palestrantes de renome que a gente conheceu lá, pessoas com conhecimento profundo. Então o congresso vai ser muito rico. Além desses 16, nós temos mais 18 nacionais, como Augusto Cury, como Dunga, como Giba, como Paulo Haroldo, Ronaldo Laranjeira, Dr. Anthony Wang, o Dr. Lotufo, enfim, N pessoas que têm uma referência. E teremos 30 painéis. Cada painel vai ter um moderador e 3 entrevistados. Painéis muito distintos. Por exemplo, nós vamos ter um painel falando só sobre drogas de balada, que os pais não conhecem, que não tem ideia o que é balinho, o que é docinho, como é que funciona. As drogas sintéticas, né? São as drogas sintéticas, com fentanil, enfim. Então, o congresso vai ser muito, muito rico em termos de informação. Tanto é que o que a gente... hoje o slogan nosso é informação, mobilização e prevenção, né? A USP vai levar algumas pesquisas assim. Você sabia, Ivanildo, que se a família almoçasse pelo menos uma vez por dia numa mesa, todo mundo, e comentasse um pouco sobre a questão do álcool, sobre o cigarro, diminuiria em 68%. Isso já seria uma ação preventiva. Só isso já seria uma ação preventiva. Então, assim, são coisas básicas e mínimas que na realidade Jesus prega, né? Jesus prega na Bíblia como que a gente tem que fazer isso, né? Paulo, você falando isso, até pro Ivanildo José também fazer uma perguntinha, é interessante, né? Quando se destrói a família, quando se ataca a família, é impressionante como realmente atinge em cheio o indivíduo, o ser humano, né? Muito, essa sua frase foi importantíssima. A família que está nos ouvindo, né? A importância de você olhar para o seu filho, conversar com ele, importante de existir os vínculos fraternos, né? Nessa família. Então, que bacana. Olha só, tem uma perguntinha aqui de uma mãe de São Bernardo. O que o senhor Paulo Martelli pode falar para 2 jovens mulheres parar de fumar? Uma delas, inclusive, é psicóloga, fuma e começou a beber. É bem interessante isso. Falar um pouco sobre o tabaco. O tabaco no Brasil, nos últimos 10 anos, diminuiu de 30% de uso para 12%, graças a um trabalho de várias entidades que proibiram. Agora, olha o susto que eu vou passar o dado para vocês. Quando há 10 anos atrás o índice era 30%, as crianças, os jovens na faixa de 14 e 15 anos praticamente não fumavam. Era 10%, 11%. Hoje, apesar da gente ter diminuído para 12% no total, na faixa etária dos jovens está a 18%. 18%. Ou seja, o tabagismo é uma porta de entrada para a dependência química. O adulto que continua fumando e acha que isso não vai fazer mal para ele, primeiro que ele está desinformado, mas mais do que isso, ele vai estar dando um exemplo e fazendo mal para o filho dele, para o sobrinho dele. Então, quando você hoje tem uma criança numa sala que alguém está fumando, segundo o Dr. Lotufo, ela está inalando 50% da nicotina. E isso numa criança, dentro de todo o cérebro dela e de vários órgãos, vai começar a pavimentar uma facilidade de dependência química, né? Então é esse tipo de informação que a gente quer passar. Nós não estamos aqui para proibir ninguém a fazer nada, porque o próprio Deus nos ensinou que todos nós somos livres para pecar, mas Ele está à disposição de nos perdoar com a sua misericórdia. Mas Ele avisa, Ele fala: olha, se você for por esse caminho, é isso que vai acontecer. Faça do jeito que você quiser. Então, o que nós queremos com a mobilização Free Mind é juntar pessoas como o Ivanildo, como o Ivanildo José, como vocês que estão fazendo nessa rádio esse programa Tocando em Frente, e no Brasil inteiro tem muita gente lutando por isso. Nós somos muito mais do que aqueles que estão fazendo mal. É que nós não estamos organizados, nós não estamos unidos, nós não estamos motivados que somos maior. Padre João Henrique fala o seguinte: a omissão
dos muitos bons incentiva a ousadia dos poucos ruins. Então nós somos muitos bons no Brasil, muito mais do que quem é mau. Mas nós nos unimos, e é isso que o Free Mind quer fazer, porque mente livre é você estar livre do pecado, é você estar tranquilo, dormir em paz, e é isso que nós queremos. Veja, José, eu só gostaria de agradecer ao Paulo, né, por estar aqui, e também eu gostaria de pedir desculpas, né, aquele pessoal que está tentando ouvir o programa pela internet, que deu uma sobrecarga no site da rádio, viu, Xará? Uhum. E a gente desde já pede desculpas mesmo, não é porque o site não está entrando, não, é que tem realmente muita gente ouvindo o programa pelo site. Mas eu gostaria de agradecer ao Paulo, né, por tanta informação, e convidar as pessoas, viu, Paulo? Como é que elas fazem para, sabe, se inscrever lá no Congresso? Então, assim, isso, ó, e primeira coisa, eu vou dar um presente para vocês aqui. Eu vou deixar 10 vagas gratuitas para ouvintes da Rádio 9 de Julho. São 10 vagas que vocês mandem por e-mail, mandem por WhatsApp. Se vocês quiserem se inscrever, entro no site freemind.com.br. Até o dia 30 de setembro está com desconto de 20%, né? Se você é profissional de comunidade terapêutica, nós temos uma promoção de 1+1, né? Se você trabalha em alguma comunidade terapêutica ou faz algum trabalho, pode ligar lá, entre em contato e fale que nós fazemos isso para você. Mas essas 10 vagas eu estou disponibilizando gratuitamente para que o Ivanildo aí, através da Rádio 9 de Julho, com as pessoas que ligam e precisam, porque eu digo a vocês que 5 dias que vocês vão passar lá podem abrir a cabeça de vocês de uma maneira tal, porque nós não conseguimos, vamos ter 3.000 pessoas lá. Mas nós queremos que essas 3.000 pessoas voltem para sua casa e multipliquem para mais 3, 30, 300 ou 3.000. E se aquela mãe, aquele pai, aquele ouvinte fala, mas eu não tenho nada a ver com isso, não sou especialista. Ele pode ir, ô Paulo? Claro, na realidade o Congresso ele é aberto para quem quer informação. Isso. Inclusive os pais, os professores são muito bem-vindos. Perguntaram o que é Free Mind aqui, o Antônio lá de Jarinu pergunta o que é Free Mind. Se ele entrar em nosso site, tem lá nossa história, é tanta coisa que a gente tem feito, e eu desculpo. A palavra significa mente livre, né? Que é o que o Augusto Cury nos diz, que quando você tiver sem nenhuma janela killer, você realmente... As janelas killers do Augusto Cury eu falo até nos meus atendimentos com os meus pacientes. E é muito fato, é uma janela killer, ela te reduz a ser refém, né? Ele fala do cárcere, né, das emoções. Exatamente. É muito interessante, quem puder ler, disponível inclusive PDF, free, né? No site nosso, o livro do Augusto Cury, Mente Livre. E vou dar em Avant Premiere. Nós vamos lançar uma segunda edição desse programa Free Mind, que o Augusto Cury é o mentor, e nós vamos lançar um focado em pais e filhos, outro em professores e alunos, e outro voluntários e profissionais da área de E o filme? Esquecemos de falar, tem um filme que vai ser lançado no dia 8 de dezembro no Congresso, Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, que foi gravado pela Warner. O ator principal é o Dan Stuber, junto com o ator americano, e que vai fazer um sucesso incrível. Como que é o nome do filme? Vendedor de Sonhos, que é daquele primeiro livro dele. Vai ser Avant Premiere lá? Vai ser Avant Premiere. Que bacana. Vai ser Avant Premiere. Como nós vamos estar no shopping ali, nós vamos fazer legal. Um convênio com o Kinoplex, com o cinema. Show de bola, hein? Para que todo mundo possa pagar um valor menor. Olha que bacana, hein, pessoal? E à noite, durante o dia, pega informação e à noite vai se deliciar. Pega uma telinha, come uma pipoca. Que bacana, show de bola. Paulo Martelli. Quantos minutos nós temos? 1 minuto. Deixa um contato para o pessoal. Já deixou o site? O site. No site você lá tem a área de contato, tem um chat online. Perfeito. Que você pode falar. Tem lá os e-mails do Fale Conosco, se quiser pode mandar, a gente está à disposição e queremos que você divulgue, que você leve. Assim, é importante que as pessoas que vão lá entendam que elas vão ser portadoras de uma informação a levar para sua base. Então, quando você for lá, não pense só em você, mas pense em quantas pessoas você pode ajudar se você for lá
e voltar e ajudar. Perfeito. Gente, fantástico. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Paulo. Vou ver se eu consigo pegar com o Paulo aqui também um convite, que eu quero estar lá esse ano. Pessoal, é isso aí, tá? Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado com o Padre Armênio Nogueira. Espero que vocês tenham gostado. Acesse lá freemind.com.br, www.freemind.com.br, e nós estamos com 10 convites, 10 ingressos, né? 10 vagas. 10 vagas, então a gente vai sorteando aí no decorrer dos programas até lá. Um abraço, tchau, tchau, boa noite. Tchau. Se você quer resolver seu problema com a bebida ou ajudar outras pessoas a se recuperarem do alcoolismo, procure Alcoólicos Anônimos. Se preferir, adquira o livro Alcoólicos Anônimos e descubra como essa irmandade tem ajudado milhões de pessoas a se recuperarem do alcoolismo. Acesse o nosso site www.alcoolicosanonimos.org.br. Alcoólicos Anônimos. Uma vida serena e feliz sem a bebida.